Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma sequência de aula. Hoje, dia 5 de abril, né? Já estamos no mês de abril. Essa semana, se eu não me engano, é a última semana de assunto, né? Na próxima semana, nós já começaremos as nossas avaliações. Não fique com dúvidas. Entre em contato com a PRO, principalmente na prova de matemática. Estamos trabalhando divisão de um número e de dois números. Não fique com dúvida, porque se chegar no dia da prova, tá com dúvida, como é que a prova vai fazer? Vai fazer a prova e vocês vão ganhar a nota que vocês conseguiram alcançar. Então, tá com dúvida, entre em contato com a PRO antes, não deixa pro dia da revisão, não. Lembrando que a PRO não dá resposta de revisão, não. Porque se a PRO der resposta de revisão, vocês nunca vão aprender, certo? Então, a PRO explica a revisão e não dá a resposta, não. Porque vocês têm que entender o conteúdo, né? Para responder e, tendo dúvida, entre em contato com a PRO, certo? Vamos lá. Nosso assunto de hoje de português, vamos trabalhar um pouquinho sobre fábula, né? Sobre embaixo junto e embaixo separado, encontro consonantal. Esses assuntos, minha gente, está na página 29 do nosso módulo 73. E fábula, a Pro colocou só para vocês terem uma noção do que é uma fábula, né? Que também é um gênero textual, que a fábula ele dá vida aos animais, aos objetos, certo? Então, quando alguém te fala assim, o que é uma fábula? Fábula é um gênero, né? Literário, é um gênero textual em que dá vida aos objetos, aos animais, certo? Vamos lá, na atividade de hoje a gente colocou a fábula da cigarra e a formiga, né? E aí tem uma interpretação que vocês vão ter que fazer. A quarta questão tem lá, separe as palavras abaixo, circula encontro consonantais. É só uma revisão de encontro consonantal, porque esse encontro consonantal a gente dá desde o quarto ano. E como o módulo veio pedindo, a Pro colocou. O encontro consonantal é o encontro de duas consoantes na mesma sílaba, em que a gente consegue distingui-la. Quando a gente fala, a gente consegue saber quais são essas duas letrinhas. Por exemplo, primo. Primo, a gente sabe que o P e o R a gente consegue falar primo. Agora tem o dígrafo. Dígrafo é o encontro de duas consoantes também, só que a gente não consegue identificar as duas letrinhas. Um exemplo da palavra descer. Se a gente for falar realmente, a gente vai botar D-E-C-E, descer e R no final. Mas existe a letra S, SC, né? Então, esse é o dígrafo. Então, o dígrafo a gente não consegue distingui-la na nossa fala, certo? Vamos lá. E aí, no quarto, vocês vão separar as sílabas e vão circular quais são os encontros consonantais. O 6. Complete a frase com embaixo e embaixo. Embaixo junto, minha gente, a gente se refere a lugar, certo? Se eu falar assim, eu coloco meu celular embaixo do travesseiro. Então, embaixo eu tô falando que eu tô colocando em algum lugar, né? Embaixo do travesseiro. E o embaixo é como se fosse um adjetivo. Vamos pensar assim, gosto de escutar música em baixo volume. Pronto, gosto de escutar música em baixo volume. Porque eu gosto de escutar música bem baixinha. Então, eu tô dando uma qualidade, né? Eu podia falar alto volume, mas eu tô dando uma qualidade, certo? Então, embaixo junto, lugar embaixo separado, dá a ideia de um adjetivo. E aí, o quinto, a gente coloca aí umas questõezinhas para vocês colocarem embaixo ou embaixo, certo? Vamos lá, geografia, assunto de geografia, vou deixar aqui marcado, deixa eu ver. Assunto de geografia, para a gente estar finalizando, é mapa político, território brasileiro, né? Mapa político, território brasileiro, página 43 do nosso módulo. O Brasil, minha gente, é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal, onde tem Brasília, que Brasília é a capital do Brasil, certo? E aí, quando a gente fala Distrito Federal, a gente está se referindo a Brasília. É outro nome que a gente pode estar falando.
Do Brasil, minha gente, o estado mais populoso é o estado de São Paulo. Vem São Paulo, vem Minas Gerais, vem Rio de Janeiro, vem o Distrito Federal Brasília e vem a Bahia. Então a Bahia está em quinto lugar mais populoso, mas a maior concentração de gente é em São Paulo, certo? Vamos lá. A Bahia, o Brasil, né? O Brasil é dividido em regiões: norte, sul, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, né? O Brasil está na região nordeste, certo? Vamos lá para a geografia. De quantos estados é formado o Brasil? Qual outro nome podemos nos referir ao Distrito Federal? Em que estado do Brasil? Qual estado do Brasil é o mais populoso? Em qual localização em população se encontra a Bahia? E em qual região está localizado o estado da Bahia? Certo, meus amores? Vamos para a nossa aulinha de terça-feira, que é História e Artes. Vamos lá para a História. História, já estamos finalizando nosso parte de História, né? Finalizando principalmente o período da pré-história. Estamos trabalhando no final do período neolítico, né? Lembrando que o período neolítico o homem era sedentário, porque ele passou a domesticar os animais, né? E passou a também, vamos falar em domesticação das plantas, né? Com eles passaram a cultivar as plantas e não só consumindo. E o que acontece? Foram surgindo várias aldeias, essas aldeias foram crescendo, foram surgindo as cidades, né? Nessas cidades começou a existir o quê? O comércio, né? Precisava de ter algum lugar, né? Para eles tirarem o excedente. O excedente é aquilo que eles plantavam e tinham demais, por exemplo. Plantou aipim, deu muito aipim, que não era só para o seu consumo. Então, vamos para a cidade, né? Vamos vender esse produto, vamos criar a feira e vender. Só que como naquela época não tinha dinheiro, né? Papel, né? Existia uma forma de troca chamada de escambo, no qual você dava 1 quilo de alguma coisa, em troca você recebeu outro quilo. Ou seja, se você estava precisando de um feijão, você lá, preciso comprar um feijão, mas eu tenho aqui 1 quilo de aipim. Se o vendedor tivesse interessado no seu quilo de aipim, fazia aquela troca, né? Se não, você ia procurar em outra freguesia, como a gente diz. Se tem milho, trocava o milho pela batata, né? E assim essa troca se chamava de escambo, né? Troca de mercadorias por mercadorias, certo? Esse assunto é super tranquilo, né? E aí hoje nós temos nossa moeda. Qual é a nossa moeda? O real, né? A gente compra com ele. A gente dá o dinheiro e recebe a mercadoria, certo? Vamos lá para nossa atividade. Em qual período começaram a surgir o comércio? Em que era baseado o comércio local? Em trocas, né? Cite alguns produtos considerados objetos de trocas entre os povos dessas cidades, como se chamavam essas trocas e qual o nome da nossa moeda atual, certo? Vamos lá para a nossa aulinha de artes. Bora lá. Artes é uma revisão, principalmente de gêneros teatrais. Gêneros teatrais são aquelas peças, são peças de teatro, né, que podem ser ensinadas de diversas maneiras. Pode ser drama, pode ser uma comédia, né? E aí o drama se diferencia da comédia porque a comédia ela lhe proporciona o riso, né? Os artistas ali são trabalhados para lhe fazer sorrir. Já o drama ele emociona a gente pela questão da angústia, do suspense, né? É bem diferente da comédia. E aí, na atividade, a própria pergunta: explica o que são gêneros teatrais, cite alguns tipos de gêneros teatrais, quais as cargas emocionais que o drama proporciona, né? Essa angústia, né? Muitas vezes esse suspense, esse desânimo. O que emociona o público com o drama? O suspense, né? O suspense emociona o drama. Essa angústia emociona, né? Na novela, quem assiste a novela das 9 tá vendo a angústia daquela mãe que tá procurando o filho, é mais ou menos assim o enredo. A mãe que tá procurando o filho, aí você vê a angústia dela, né? E aquilo nos comove, né? Principalmente quem é mãe.
E o que são gêneros musicais? Gêneros musicais são diferentes estilos de música, né? Pode ser forró, pode ser rock, pode ser arrocha, pode ser um pagode, certo? Com isso a gente fecha principalmente o assunto de arte, certo? Qualquer dúvida, estamos no Zoom para tirar a dúvida de vocês. Não fique com dúvidas, certo? Um beijo, fique com Deus e até amanhã.